Ok, então sejam todos mais uma vez bem-vindos aqui na nossa sala aqui da aula do ITG. Espero que todos estejam bem aí. Essa será a nossa terceira aula aqui do módulo História da Igreja dos Irmãos, com o professor Ivaldo Trindade. Espero que possamos realmente aproveitar bem esse tempo aqui, tá ok? Vamos orar. Eu vou orar aqui e depois o Ivaldo pode assumir aí, tá ok, Ivaldo? Vamos orar nesse momento? Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de nossas famílias. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado com esta tecnologia, nesse tempo de pandemia, de isolamento, mas o Senhor tem cuidado de nós e tem nos proporcionado esse recurso para nos encontrarmos cada noite da semana. Obrigado, Senhor. Quero colocar esse tempo aqui com nosso irmão Ivaldo. Obrigado pela sua vida, pela sua dedicação a preparar esse estudo, esse material para compartilhar conosco. Sei que o Senhor vai honrá-lo e cuidar realmente de toda a sua família. Oramos, ó Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valdo, pode assumir, meu irmão. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos. Como eu tenho dito, é uma satisfação muito grande poder partilhar algumas importantes da nossa história e que, obviamente, nos ajudam a entender o que somos como igreja, a entender por que praticamos os ritos, os costumes que temos e também entender de uma forma mais, com um pouco mais de riqueza de detalhes, do que nós fomos forjados, podemos dizer assim. Para quem não se lembra, não sabe ou não recorda, nós começamos falando da importância de conhecer a história, e eu bato nessa tecla porque é recorrente. É importante porque nos ajuda a entender o que somos, como já falei. Mas também nos ajuda a evitar cometer erros que nós cometemos na história. Também nos ajuda a planejar o futuro. Isso é extremamente importante, como igreja, como instituição. Eu creio que agora, todos vocês já poderiam responder ou dar uma resposta um pouco mais consistente àquela primeira tarefa que foi passada para vocês. Dá para poder escrever um pouco mais, porque nós já temos aqui alguns elementos históricos importantes para falar sobre a nossa realidade como Igreja dos Irmãos. E enfatizando sempre, Igreja dos Irmãos da Graça, ou por graça, como queira. Por que precisamos enfatizar essa parte final no contexto da Igreja dos Irmãos? Porque é a nossa ramificação mais específica, que nós vamos compreender isso quando nós chegarmos lá nos anos 1900 da nossa história. Então, é importante que a gente diga isso. É muito comum nós usarmos a expressão Igreja dos Irmãos, Igreja dos Irmãos, Igreja dos Irmãos, né? E até por conta disso, nós tivemos algumas dificuldades aqui do ponto de vista jurídico para poder registrar Igreja dos Irmãos. Porque uma das nossas igrejas, que foi a primeira a fazer o seu registro, assumiu esse nome de forma que as outras não puderam usá-lo. E aí gerou um problema sério para as outras igrejas na hora que foram fazer a sua parte de legalização aqui no estado do Pará. E isso ainda repercute até hoje. Então, a terminologia Igreja dos Irmãos nós vamos encontrar em vários relatos. Igreja dos Irmãos, Igreja dos Irmãos, Igreja dos Irmãos. E nós vamos também encontrar essa mesma nomenclatura
com princípios que divergem, com algumas sutilezas, mas divergem uns dos outros, porque decorrem de um mesmo grupo, de uma mesma origem, à exceção de outros grupos de irmãos que nós temos no mundo, mas no nosso caso nós temos um grupo que tem a mesma origem, mas que ao longo da história ele foi se ramificando, ele foi se dividindo. E ao se dividir, ele foi assumindo, vamos dizer assim, o mesmo nome, né? Igreja dos Irmãos. Ao ponto de que você já, se alguém já leu, já avançou bastante no tempo aí do material que foi dado, vai compreender que chega um momento até que essa discussão da identidade do nome vai gerar algumas controvérsias, para que as pessoas pudessem dizer que eram os verdadeiros herdeiros do irmanismo originário, o irmanismo lá de 1708, iniciado com Alexander Mack e aqueles 7 outros integrantes dos primeiros irmãos, quando se batizaram naquela manhã de agosto de 1708. E era exatamente isso que nós estávamos trabalhando na última aula. Tá bom? Nós terminamos a nossa conversa com o advento histórico do batismo dos primeiros irmãos, né? Os 8 do rio Éder, que nós chamamos naquele momento. E a história nos conta que aqueles homens e mulheres usaram o texto de Lucas 14, esses versículos que estão aqui na tela, para servir como um referencial para as vidas que eles agora abraçavam como uma... não é que era uma igreja que intencionalmente eles haviam manifesto o desejo de formar naquele momento, mas com essa atitude, com esse comportamento, eles manifestaram de forma muito evidente e clara para as pessoas que estavam ao seu redor que eles tinham o interesse de desenvolver-se como uma comunidade que queria resgatar o princípio neotestamentário de igreja. E isso ficou realmente muito enfático, em face das muitas controvérsias que eles vieram a ter, e também por terem passado, obviamente, por todas as perseguições das igrejas institucionalizadas, especialmente por se identificarem com o pietismo e com o anabatismo, como bem nós falamos na aula anterior. Então, esses primeiros irmãos, pelo que a gente pode perceber, eles puderam fazer profundas observações, considerações, análises, estudos sobre a liderança de Alexander Mack, para que eles pudessem chegar a essas conclusões. E eram conclusões extremamente pessoais, porque eles haviam experienciado toda a sua cultura religiosa nas igrejas reformadas e não reformadas da época, para chegar às conclusões que chegaram de sair dessas igrejas porque criam de uma forma divergente, especialmente relacionado às práticas do cristianismo. E não vamos voltar e conversar sobre o que era o anabatismo e o pietismo. Eu deixo para aqueles que não estavam na aula estudarem um pouco mais, e também todos nós, obviamente, sobre isso, porque esses dois movimentos, de fato, impactaram significativamente o nosso movimento histórico, o início da nossa jornada, e ainda impacta hoje, né? Então, o movimento, ele se alastrou, ele começou, se iniciou, e o historiador Martin Brumbaugh, ele, em face dessas absorções, dessas informações, dessas práticas, daqueles que nos influenciaram de uma forma significativa, ele se pronunciou da forma como vocês leram na segunda-feira passada.
da seguinte maneira: é evidente que a nova congregação de Chosenau, que eram aqueles irmãos que nós nos referíamos há pouco, estudou todas as denominações, conhecia todos os matizes, as suas variações, podemos dizer assim, da fé, e os irmãos de Chosenau se afastaram tanto do clericalismo como do pietismo e forjaram para si mesmos uma nova e distinta ordem de fé e prática. Portanto, ele chega à seguinte conclusão: eles eram devedores de todos, porque foram influenciados por eles, mas eles não seguiam a ninguém especificamente. Ele não seguia nenhum desses movimentos que os influenciaram. Eles criaram uma identidade, falamos sobre isso na primeira aula, eles criaram uma identidade própria, um DNA que perpassaria toda a história do movimento dos irmãos, assim chamado. E com isso, nós damos um pontapé inicial, do ponto de vista histórico, para falar sobre o que é esse movimento, o que tem sido, o que foi, historicamente falando, e qual a influência que ele exerce sobre nós nos dias de hoje. É claro que vocês sabem que essas coisas aconteceram num país chamado Alemanha. A Alemanha está localizada na Europa. Esse aqui é o mapa da Europa. É recente esse mapa. E aí nós temos a Alemanha em destaque. Depois a gente vai usar esse mapa. Então, essas correntes que nos influenciaram, elas se uniram, podemos dizer, para criar esse movimento. Porém, o compromisso com o Novo Testamento, as questões relacionadas ao entendimento correto sobre a prática batismal, as questões relacionadas a juramentos e também ao pacifismo, entre outros elementos, vieram dos anabatistas, como vimos. E dos pietistas, uma ênfase significativa sobre a vida cristã prática. Resistir a qualquer forma de querer formular um credo, algo escrito, que para aquelas pessoas significava, muitas vezes, deixar de lado as escrituras para seguir exatamente aqueles textos escritos doravante pelos líderes da igreja, ou mesmo por uma comunidade como aquela que estava nascendo. Dos pietistas, então, além dessa questão da vida cristã prática, dessa relutância em ter um credo, algo escrito sobre isso, e também o sacerdócio do crente, entre outros valores, nós herdamos desse movimento. Então, o DNA original dos irmãos, em certo sentido, a gente pode dizer que equilibrou essas duas forças tensionantes, criando, de fato, uma tensão dinâmica. E, mais tarde, essas forças iriam causar, na história do cristianismo norte-americano, um grande impacto para a nossa história e para a história do cristianismo norte-americano, assim podemos dizer. Porque eu digo, uma fala minha, algo que eu penso, a Igreja dos Irmãos ela tem um movimento germânico, mas em grande parte ela tem um movimento norte-americano, que realmente vai estruturar o que nós chamamos de movimento dos irmãos. Então, aqueles irmãos que recentemente se organizavam como um corpo local, podemos dizer assim, eles estavam embarcando em um período de mais ou menos 21 anos de história, muito importante no contexto da Europa daquela época, até serem forçados a buscar um outro lugar para viver em face das perseguições que, como a gente já havia visto antes se dar com os grupos que nos forjaram, certamente eles teriam, da mesma forma, essa perseguição. Porém, os primeiros cristãos da Igreja dos Irmãos, eles tinham podemos dizer assim, um espírito
missionário, missiológico, talvez não entendessem muito bem disso, do ponto de vista como a gente usa hoje, né? Mas eles tinham um desejo missionário muito grande, e esse desejo foi o que prevaleceu naqueles primeiros anos. E podemos dizer assim, o texto do Dr. Plaster, ele diz isso de forma bem enfática. Ele fala que é certo que esse fervor missionário dá o tom de que, de fato, esse movimento foi um movimento vindo da parte de Deus. É muito legal poder pensar dessa maneira em relação ao movimento da Igreja dos Irmãos, né? Ele nasceu, na verdade, de um intenso desejo de alcançar outras pessoas. É o que a gente pode extrair dos relatos históricos que nós encontramos. O evangelismo e o empreendimento missionário, eles foram vistos desde o começo desse movimento. Eles tinham esse desejo de compartilhar com outros aquilo que eles estavam agora aprendendo das Escrituras e que firmava a sua convicção. E eles desejavam fazer isso logo no começo. E essas coisas se manifestaram logo. Tá? E assim, o movimento dos irmãos, ele começou a crescer, começou a se desenvolver na Alemanha. Em 1715, já havia uma grande congregação, né, que, no desejo originário de Alexander Mack e o grupo originário de liberdade religiosa, agora, gozando de um certo favor, como nós vimos na aula passada, podiam se reunir de uma forma um pouco mais livre em Schwarzernau e nas regiões adjacentes, né? Porque de lá de Schwarzernau eles se espalharam para outras regiões. Como nós dissemos no início, nós poderíamos pensar que a Igreja dos Irmãos, ela foi o produto, vamos dizer assim, que surgiu de forma quase automática a partir da Reforma Protestante. E a gente já viu que isso não é verdadeiro. Então, o que de fato nós podemos concluir em relação a esse processo histórico do movimento dos irmãos até aqui, que chega a trazer as convicções que eles tinham daquele momento em que tudo isso se iniciou? Então, nós podemos dizer que o movimento ele traz aspectos que envolviam os grandes grupos religiosos do seu tempo, como a Igreja Romana Católica, ou a Igreja Católica Romana, a Igreja Reformada, ou a dita Igreja que surgiu com o movimento de Lutero, estruturado lá por Calvino e outros, mas também dos movimentos separatistas do movimento reformado, como o anabatismo e o pietismo. Em cada uma dessas organizações, nós podemos ver a contribuição para os irmãos que agora surgem no cenário da história da Igreja Romana, a antítese. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Da Igreja Reformada, a teologia. Do anabatismo, a ideia do ser igreja. E do pietismo radical, a vida cristã prática, podemos falar assim. Então, esse é um esquema que o Scholes, no seu livro Restaurando a Casa, ele traz para que nós possamos refletir um pouquinho sobre as contribuições da igreja. Isso pode ser visto da seguinte forma. Da Igreja Romana, nós temos o que a gente chama de antítese. A antítese nada mais é do que o contrário da tese. Então, nós podemos dizer que a tese católica romana estava baseada nessas características que aqui se aparecem, né? O sacramentalismo, o sacerdotismo, o sectarismo e o status de igreja oficial. Vou deixar isso para vocês pesquisarem um pouco mais. Mas não é difícil de entender
que está escrito aqui, né? Sacramentalismo, uma importância crucial para a questão dos sacramentos, da forma como eles entendiam. O clericalismo, aqui representado pelo sacerdotismo, a questão do sectarismo, né, de ser algo uno, específico e separado em alguns aspectos, mas que, de alguma maneira, se envolvia, vamos dizer, se prostituía com o Estado nas suas mazelas, né, ao ponto de ter sido transformada na igreja oficial até o movimento da reforma e ainda pós-reforma manter esse status. Então, podemos dizer que da igreja romana nós entendemos tudo aquilo que não podemos ser. Ou seja, a antítese. Aquilo que esse modelo de igreja apresentado pela Igreja Católica Romana, na verdade, era tudo o que a Igreja dos Irmãos, o movimento dos irmãos, não queria ser, não queria evidenciar. Então, num certo sentido, a gente tem essa contribuição negativa, mas que se revela positiva pelo fato de que tais coisas os primeiros irmãos logo repudiaram. Da Igreja Reformada, no passo da teologia, nós recebemos esse princípio. A Igreja Reformada, na verdade, ela resgatou alguns dos princípios históricos e da fé cristã, porque ela denunciou e corrigiu os erros, né, teológicos do sistema romano. Porém, com base nas informações que temos dos primeiros irmãos, ela falhara também ao implementar esses aspectos do resgate que havia feito à vida e à estrutura da igreja, ao ponto de se tornar também, como uma das igrejas estatais na Alemanha, uma igreja de, como dissemos, de ortodoxia morta. Vimos isso na aula anterior. Então, o Alexander Mack, inclusive, ele dizia que a Igreja Reformada, na verdade, era uma cópia, de alguma maneira, era uma cópia da Igreja Romana. Porém, eles desvalorizavam essas máximas da Igreja Reformada sob o ponto de vista da teologia, quando ela faz um resgate das Escrituras, como sendo a regra de fé e prática do cristão, resgata a ênfase e a crucial doutrina da salvação pela fé, que é algo que nós defendemos de uma forma muito enfática nos dias de hoje e também no passado. Também enfatizava o sacerdócio dos crentes. Lutero, no certo sentido, ele quebrou esse aspecto da primazia sacerdotal exclusiva da Igreja Romana. Porém, ele não aboliu o sistema clerical que a própria Igreja Luterana enveredou naqueles tempos. Do anabatismo, então, nós recebemos a ideia de uma igreja pura. Não vou meter muito comentário, porque falamos na aula passada. A primazia, né, a obediência às ordenanças, extraídas do Novo Testamento, a valoração das Escrituras, a separação entre igreja e Estado, e a questão que envolve a sujeição. O que é isso? Né? As questões que envolvem os aspectos relacionados do ser humano com as questões de juramento, pacifismo, entre outras coisas que a gente vai ver um pouco mais na frente, tá bom? E, por fim, do pietismo, essa ideia de vida cristã, né? Era uma associação direta entre aquilo que se cria com aquilo que se via, né? E, então, nós recebemos deste grupo
o conceito e uma ênfase na doutrina da regeneração, a questão que envolve responsabilidades, especialmente nessas questões que envolvem a prestação de contas de um para com o outro, certo? A ideia do processo de salvação pela fé e a atuação do Espírito Santo na vida daquele que é redimido. Então, são coisas importantes que nós podemos ver na nossa história e que cada um desses movimentos, que são os mais acentuados para a nossa história, trazem contribuição à formação do nosso DNA. Então, assim, na história, premissas, surge esse movimento, esse novo movimento na Alemanha de 1708. Por isso, com essas informações, né, esses irmãos procuravam o que fazer? Dar ênfase significativa àquilo que as Escrituras falavam, especialmente o Novo Testamento, como referência para o fundamento, ou seja, a doutrina e a prática da vida cristã. Os primeiros irmãos, eles assumiram essas influências históricas que mencionamos, mas eles não desejavam se contradizer diante dos ensinamentos claros que o Novo Testamento trazia e traz para a vida do crente. E esse resgate de uma igreja verdadeiramente neotestamentária era uma perseguição desses que esses irmãos tinham para realmente desenvolver-se como cristãos. Então, se alguma de suas ideias práticas parecia afastá-los, né, do que eles consideravam os mandamentos de Cristo, eles não duvidavam em questionar tal prática. Eles voltavam ao Novo Testamento para descobrir a maneira específica, a forma específica que criaram vamos dizer assim, os aspectos necessários para uma obediência completa das Escrituras. Então, para Mack, alguns dos detalhes, né, eram importantes. O modo de ilustrações, né, descreve uma expectativa de como se fosse um pai, né, que sente diante da obediência do seu filho. Então, isso é extremamente importante que a gente destaque hoje. Se vocês vão me permitir dizer isso, né, a gente vai ver que na história da Igreja dos Irmãos, nós vamos ver que eles davam extremamente ênfase ao Novo Testamento. E nos primeiros movimentos da Igreja dos Irmãos, eles quase não usavam o Antigo Testamento. Por incrível que pareça. Né? Então, aquele grupo começou a crescer, se desenvolver a partir da região da Alemanha. O movimento lá de Schwarzenau, em 1715, já havia se desenvolvido com um número significativo de pessoas. De lá eles se espalharam para outras regiões do entorno de Schwarzenau, cidades como Marienborn, Epstein, até se alojar em Krefeld. Mas quais as razões? Isso tem a ver com não somente a sua crença, mas pela sua crença, eles começaram, obviamente, a receber oposição, perseguição, de forma que eles tiveram que se deslocar de Schwarzenau, o berço do nosso movimento, para outras regiões da Europa. Mesmo assim, da Alemanha. Mesmo assim, continuando aquela ênfase missionária que eles tinham no início. Né? Então, Krefeld, ou Krefeld, como é traduzido no livro do Dr. Plaster, se tornou o segundo lugar mais importante na história da Igreja dos Irmãos na Europa. Primeiro, Schwarzenau, depois Krefeld, onde os irmãos passaram a se reunir em face das perseguições. Lá em Krefeld, eles também encontraram outros irmãos de outras correntes, como os irmãos menonitas. E a tradição diz que os irmãos de Schwarzenau,
eles compartilhavam com os irmãos menonitas, inclusive, espaços para se reunir. Com isso, o movimento cresceu. E é bem provável que aqui, nesses encontros, nós vamos encontrar um personagem muito importante para a história da Igreja dos Irmãos, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? A vida, naqueles dias de pioneirismo, provavelmente era uma vida muito simples. Eles não tinham edifícios de igreja, como nós temos. Eles não se preocuparam com isso. Nem no início, e até mesmo quando eles migraram para a América. Né? Eles provavelmente faziam as suas devoções nas casas, como originariamente faziam os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nas casas particulares, eles se reuniam em celeiros, como foi Alexander Mack, lá em Chosenau, né? E também capelas dos menonitas, que eles foram utilizados por eles para se reunir, como os primeiros irmãos da nossa história. Então, é possível que os irmãos cresceram ao ponto de ter perto de 1000 pessoas como participantes daquela igreja nascente. É claro que não há uma precisão em termos de contagem numérica. O que se destaca nesse contexto, queridos, é a maneira pela qual eles gostavam de ser tratados. Né? Esses pioneiros, como é que eles gostavam de ser conhecidos? De que maneira eles eram conhecidos naquele movimento? A maioria dos historiadores concorda que eles preferiram usar entre si o nome de irmãos. Da Igreja dos Irmãos, fala da Igreja dos Irmãos, não, brinca com a questão dos irmãos, né? Mas não são os irmãos de José. Né? Então, eles se chamavam de irmãos. Por quê? Porque eles tinham como referência Mateus 23:8, que diz que o Senhor Jesus ele é uno, ele é o único mestre, né, da igreja. E no versículo diz que todos vocês são irmãos. Então, eles tinham isso como referência. E eles usavam entre si essa nomenclatura. Irmãos, 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 tanto que eles foram conhecidos inicialmente como o movimento dos irmãos. Não era a Igreja dos Irmãos, não era a comunidade dos irmãos, mas o movimento dos irmãos. Embora eles preferissem esse nome a todos os outros, não houve registros que eles adotaram esse nome oficialmente lá. Então, havia um número grande de pessoas que os conheciam de diversas maneiras, mas todos relacionados a essa nomenclatura de irmãos. Eles foram chamados de Tankers, uma expressão alemã, que tem uma relação com o fato de que eles praticavam o batismo por imersão. Né? Essa palavra vem do alemão Tanker, ou Dunker, que significa mergulhar ou imergir. Eles também eram conhecidos pelo termo Dunkers, que é semelhante ao termo anterior que eu mencionei. Às vezes eles eram chamados de Dumplers, porque remetia à prática desses irmãos de mergulhar para frente no batismo. Era assim que eles eram vistos. Por isso, eles também eram chamados de anabatistas, porque pertenciam à grande classe dos indivíduos que rejeitavam o batismo infantil e praticavam o batismo para as pessoas adultas. Né? E também eles eram chamados de os batistas de Chosenau, ou batistas de Wittgenstein, evangélicos, ou simplesmente novos batistas. Então, há uma série de nomenclaturas que eram utilizadas para referir-se a essas pessoas, a esses nossos primeiros irmãos. Porém, qualquer nome que fosse dado a eles, o que se pode dizer, afirmar, é que eles eram um grupo de pessoas que amavam a Bíblia, viviam de acordo com a Bíblia e pregavam a Bíblia.
né? E não é aqui que surge a expressão a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia, tá? Vamos chegar lá, tá? Eles tinham um desejo, né, de viver uma vida de simplicidade do Evangelho. E isso era transparente nesses primeiros irmãos. Eles simplesmente desejavam viver a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus, de acordo com o estudo cuidadoso, minucioso das páginas dessas escrituras, e que lhes mostrava como eles deveriam viver. Então, assim, eles procuravam imitar o cristianismo neotestamentário, o cristianismo do Novo Testamento, e como outros anabatistas que existiam, eles desejavam, num certo sentido, restaurar a igreja do Novo Testamento. E é óbvio que isso traz dificuldades. É óbvio que isso traz conflitos. E eles tiveram muitos conflitos. E isso vai fazer um impacto significativo no movimento dos irmãos na Europa. É interessante, nesse tempo, aparecem pessoas importantes no contexto da igreja, né? Homens como John Nass, Christian Lieb, Stephen Koch e Peter Beck. Grave bem esse nome, Peter Beck, porque ele tem uma influência muito importante no contexto da Igreja dos Irmãos. Não somente na Europa, mas também na migração que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Eles eram tão fiéis, tão, vamos dizer assim, desejosos de fazer as coisas conforme as Escrituras mostravam, que e firmavam compromisso nessas questões que, principalmente na relação da separação da igreja com o Estado, né? A questão que envolvia a sujeição era muito importante. Eles entendiam que não deviam submeter ao serviço militar, por exemplo. Então, esse John Nass, ele teve uma experiência bem interessante sobre ele, né? Ele foi preso e ele foi obrigado a se alistar. E ele se recusou em face das suas convicções religiosas, né? Dizendo que essas convicções o proibiam de se engajar em conflitos carnais, nas guerras. E a gente sabe que naquela época havia muitos conflitos. E então ele foi torturado. Mesmo assim, ele se recusou a servir, né, a prestar o serviço militar. Então ele foi, vamos dizer assim, torturado mesmo. E mesmo assim ele não quis. Finalmente, para não matar o Nass, eles, vamos dizer assim, eles obrigaram, levaram ele na presença do rei. E quando ele ouviu do Nass, ele perguntou, né, por que você não vai fazer isso? E ele respondeu, não posso fazê-lo porque há muito tempo me alistei no mais nobre e melhor exército. Não posso me tornar um traidor do meu rei. E rei aqui com letra maiúscula. E conta a história que aquele governante, quando observou a convicção de Nass e a tenacidade do seu propósito, ele entregou uma moeda de ouro ao Nass como recompensa por sua fidelidade a Deus e simplesmente o libertou. É algo realmente extraordinário que esses homens, no nosso primeiro momento histórico, puderam trazer como exemplo para a nossa vida hoje. Tá? Então, essas perseguições, essas dificuldades, essas lutas, elas foram extremamente importantes para firmar a fé daqueles homens. Uma delas diz respeito ao que nós comentamos na semana passada, que foi alvo de perguntas ao longo da semana. Um cidadão chamado Eberhard Ludwig
Gruber resolveu questionar a posição dos irmãos, né? E ele fez 40 questões para que os irmãos respondessem aquelas questões. Questões diversas, relacionadas à questão do batismo, a fé, a salvação e tudo mais, né? E conta a história que o Alexander Mack escreveu respondendo cada uma daquelas questões. Cada uma delas respondida. E, segundo a história conta, aquilo foi tão bem estruturado que eles resolveram, ele mandou manuscrito, que eles resolveram depois, na verdade, publicar aquelas respostas, porque acharam de uma maneira muito interessante a forma como Alexander Mack respondera para o Gruber. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. A gente está traduzindo aí com a ajuda de algumas pessoas esses 40 questões que se transformaram no que é traduzido para nós como as questões básicas da fé que era propagada pelo Alexander Mack e pelos primeiros irmãos da Igreja dos Irmãos. Então, vocês podem ver isso na apostila, tem essa referência, né? Ela tornou-se uma das obras impressas do Alexander Mack, denominada Questões Básicas. E depois ele escreveu fez outros escritos também, né? Mas é interessante que nessa questão que envolve as convicções de Mack e as respostas dadas, né? Os herdeiros da reforma haviam enfatizado a doutrina, mas tinham sido deficientes, já falei, quando se tratava da caminhada do cristão. Então, Mack não podia conceber que uma pessoa, sendo um verdadeiro cristão, não obedecesse à vontade do Senhor. E ele dizia, a fé deve se expressar de maneira prática. Um princípio de Santiago, né? ou de Tiago, o apóstolo. Essas respostas são muito importantes, né? E para aqueles que questionavam e diziam que aquele movimento era um movimento simplesmente que se baseava na questão da contrariedade, a forma como o batismo era feito, a resposta que ele dá sobre essa questão é bem interessante, está lá na resposta à questão 20, que a gente vai mandar para vocês, né? Quando perguntado sobre a ideia que transparecia, segundo a pessoa lá, que o batismo trazia, de algum modo, salvação, né? Ele respondeu da seguinte forma, e eu quero repetir isso aqui. Ele respondeu assim, não damos ao batismo mais importância do que as Escrituras o dão. E desde que a palavra de Deus manda que aqueles que creem sejam batizados, consideramos como um ato de desobediência recusar ou nos opor àquilo que Deus ordenou. E quem quer que se oponha a Deus, mesmo em um assunto tão pequeno quanto o batismo nas águas, deve esperar ser castigado por sua desobediência. Então, a convicção que ele tinha sobre o batismo, que não salva, mas que era uma prova evidente, né, de alguém que entendera a fé e que agora, em obediência, se submetia às águas do batismo. O batismo por imersão. Se é que a gente pode dizer batismo por imersão, porque o significado dessa palavra é claro, né? É imersão. E sobre isso, tem uma outra resposta que eu quero destacar, está no nosso material também, né? Ele diz assim, a questão 21 ainda sobre isso, ele diz assim, já declaramos claramente que não esperamos merecer a salvação pelas obras, mas somente através da fé em Cristo. A fé que deve manifestar-se em obras de obediência, para que possa ser uma fé salvadora. Então, ele está
bem sintonizado com aquela ideia de fé e prática que Tiago expõe de uma maneira muito preciosa. As externas, essas oposições que vieram de fora, não foram as únicas. Internamente também o movimento sofreu. Sofreu em relação às particularidades, como normalmente é. Os egos, as personagens ou as personalidades, quando se afloram, quando aparecem, tendem a trazer algum tipo de dificuldade, né? E a história mais interessante sobre essa, vamos dizer assim, dificuldade interna diz o seguinte: diz respeito a um jovem pregador que estava entre os irmãos chamado Hacker. Ele era um dos ministros daquela comunidade cristã, dos irmãos, né? Junto com Becker e outros. E, ao que parece, ele não, vamos dizer assim, ele não pregava com tanta frequência como os outros. E talvez isso não fosse muito confortável da parte dele. Vocês vão ver isso no material, mas eu quero destacar isso hoje, né? Então, esse rapaz chamado Hacker, de alguma maneira, pela sua eloquência, pela sua oratória, ele foi contratado, foi pago para ministrar numa congregação menonita. E a Igreja dos Irmãos, naquela época, obviamente, não acreditava em um ministério remunerado. Como a gente vai ver na história, isso vai ter um impacto muito interessante lá na frente. Mas essa congregação menonita resolveu pagar para o Hacker e pregar lá. E ele foi. E em face desse trabalho, ele conheceu a filha do ministro da igreja. E dela se enamorou, e lá ele casou com ela. E aí, meu amigo, isso foi um problema sério, porque os irmãos, a igreja dos irmãos, viram aquilo como uma ofensa. Afinal de contas, ele casaram com alguém fora da igreja. Isso gerou realmente um problema, um conflito entre eles, né? Porque Hacker havia se casado com alguém de fora da igreja, fora da comunidade, né? E aí aquele sentimento do, vamos dizer assim, do sectarismo que eles haviam deixado de lado, podemos dizer assim, em face da Igreja Católica Romana, no certo sentido, aparecia aqui, né? Nós somos uma igreja, ninguém pode ter relação com alguém de fora. Então, é bem interessante isso, né? Então, o conflito se agravou entre eles, né? Eles queriam disciplinar, um grupo queria disciplinar o Hacker, né? Ele não era um pirata dos dias de hoje, né? Só o nome dele, né? Mas as coisas realmente ficaram bem difíceis, né? Ao ponto que a situação ficou danosa e irreversível. O próprio Hacker ficou muito triste por aquela questão, porque ele fora expulso da igreja dos irmãos, né? E anos depois ele morreu. E alguns acreditam que isso foi por causa do desgosto que ele teve, né? Os líderes daquela ocasião, como Becker e Enas, eles tendiam a ser condescendentes com o Hacker. Mas Christian Liebe, por exemplo, ele tinha uma influência muito importante e ele realmente liderou aquele movimento de expulsão daquele jovem ministro, e isso causou uma grande decepção no contexto do grupo dos irmãos de Krefeld. E de forma que o Ness, por exemplo, deixou a cidade de Krefeld, foi embora.
e ficou inativo por muitos anos no trabalho, até quando ele foi para a América. E o Libby, que era um outro líder que foi decisivo na expulsão do hacker, ele também se tornou um ministério inativo, infrutífero, e finalmente ele abandonou o ministério e foi cuidar dos negócios dele como Demas, contexto das Escrituras. Então, com essa situação complicada, né, e tendo em vista que o grupo que estava em Schwarzenau, naquele momento, havia migrado para a Holanda, a situação ficou muito difícil para os crentes lá de Krefeld. E nesse período, um período antes, eles receberam a visita de um personagem que eu disse que era muito importante para a nossa história. Daqui a pouco a gente vai contar. Então, vou abrir esse espaço. Eu vi que tem algumas perguntas aqui. Os batistas atuais têm origem no movimento anabatista ou foram influenciados por eles, assim como os irmãos? Boa pergunta. Eu não conheço muito da história dos batistas, né? Se alguém tiver essa informação, me ajuda, porque eu não tenho essa resposta de uma forma muito forte e precisa. Eu acho que eles são anteriores, viu? Alguém sabe alguma coisa aí? Talvez eles foram influenciados pelo anabatismo. O anabatismo foi em 1525. Né? Não sei quando foi a origem dos batistas, eu acho que nos anos 1600. Não tenho certeza exatamente. Né? Pode ter sido influenciado, sim. Tá, irmão? Quem eram os menonitas? Boa pergunta, né? Naquele contexto. Menonitas, como todos sabem, eles foram um movimento que foi originado com um cidadão chamado Menon Simons. Né? E eles eram separatistas também, como os anabatistas, só que eles eram mais light, podemos dizer assim. Eles foram grandes parceiros dos irmãos naquele início. Isso é verdade. E não só lá, mas na América a gente vai ver isso também. Mais alguém? A liberdade agora do grupo dos irmãos, em que difere dos outros grupos? Houve constrangimento dos outros? Em que sentido esse constrangimento? Alguém pode, por favor, esclarecer isso? Eu vou querer entender isso aqui. A liberdade agora do grupo dos irmãos. Na verdade, a liberdade não foi uma coisa plena, né? As perseguições mostram isso. Portanto, aquele primeiro momento de liberdade que eles tiveram antes do início do movimento propriamente dito, né, foi em razão do príncipe da região de Wittgenstein, que permitiu que grupos separatistas pudessem viver nas terras deles. Mas, de alguma maneira, não era uma liberdade plena. Tanto que depois eles foram perseguidos por isso. Os outros podem ter sentido, não sei se constrangidos, mas atacados na sua regra de fé. Né? Porque, convenhamos, né? Eles foram, em certo sentido, contrariados ou do entendimento que os irmãos, não somente os irmãos, mas os anabatistas, né, e outros tinham, que eram contrários às práticas daqueles grupos institucionalizados do seu tempo. Respondendo à pergunta que foi feita. Mais alguém quer fazer algum questionamento ou um comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Não sou muito amante de história, né? Estudei tem uns 20 anos atrás, né? E ficar parando, escutar tudo isso, eu vejo mais o agir do homem do que o agir do Espírito Santo em tudo isso. Será que é uma coisa minha?
essas divisões, é pegar, acho que pelo pouquinho que eu vejo, cada homem, cada grupo pegou e tentou colocar algo de seu, do homem. Eu não vejo muito o agir do Espírito Santo aqui, na minha opinião, professor, pergunta. É uma pergunta interessante. A gente tem que lembrar uma coisa. Jesus Cristo disse que ele ia criar a sua igreja, fazer surgir a sua igreja com Pedro. Ele deu autoridade aos homens. Nunca esqueçamos disso. E essa autoridade foi dada por Cristo. Existem muitas coisas, obviamente, que, infelizmente, acontecem no contexto das igrejas. E se a gente olhar lá em Atos, capítulos, das controvérsias que aconteceram, por exemplo, o Concílio de Jerusalém trouxe controvérsias. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele repreende uma série de posicionamentos erráticos adotados pelas igrejas naquela época, por pessoas. Né? Então, sempre vai ter esse risco, podemos dizer assim, de que alguém queira impor uma vontade que não é necessariamente do Espírito Santo, vamos dizer assim. Né? E aí vem aquela questão, né? Se é de Deus, como disse Gamaliel, se é de Deus, vai ficar. Né? Então, eu fico com as palavras do Plaster nessa questão. Né? Eu creio que o movimento dos irmãos tem tudo a ver com a ação do Espírito Santo, sim. Pelo fato de que eles criaram um movimento de resgate do modelo neotestamentário de igreja e se mantiveram fiéis a ela. Ao ponto de, ainda hoje, quando nós temos questões que envolvem esse tipo de situação, que é essa coisa do homem querer se colocar com os seus conceitos, com as suas ideias, é a igreja se voltar para as Escrituras. O que diz as Escrituras sobre tal coisa? Isso é do Espírito, não é necessariamente do homem. Então, eu vejo que a atuação do Espírito Santo vem nesses momentos e nos ajuda a redirecionar o nosso foco histórico, como eu disse no início da nossa aula, das nossas aulas. Né? Confesso que eu não sei. Me perguntaram se os menonitas são o grupo mais próximo dos irmãos em questão doutrinária. Não sei, eu preciso estudar esses grupos. Eu confesso. Respondo na próxima aula. Ok? Sou Ivaldo. Pois não. Ney. Eu estava vendo aqui, fiquei muito feliz de você dizer que as respostas do Mark vão ser disponibilizadas para nós, então eu estou no aguardo. Aqui na questão que ele fala assim, quando ele estava respondendo lá para o Gruber, ficou evidente que a fé sem obras é morta, né? Isso aí a gente tem discutido há muito tempo na igreja, na nossa classe de EBD também. Aí eu estava lendo um outro material do reverendo Augusto Nicodemos, que também ele discute muito esse negócio de fé e obras. E ele dizia lá, no material dele, que obras, para ficar bem claro, ela tem que ser distinta de, por exemplo, eu fazer uma creche, de eu fazer uma doação, de eu, sei lá, fazer um benefício. A obra que aqui os colégios apostólicos estão se referindo é o nosso procedimento, a nossa vida. Né? Então, eu queria saber se é assim mesmo que a gente concorda, que eu vi isso aqui no texto, aí eu lembrei da pregação do doutor Augusto Nicodemos. Eu vou colocar isso da seguinte maneira. Tá? Nós cremos nas obras como o produto de uma vida piedosa. E ela pode, sim, ser também evidenciada por auxílios como esse. A igreja, por exemplo, foi prodigiosa em obras
educacionais. E ninguém pode dizer que isso diverge, sai do contexto espiritual, uma atuação educacional para as pessoas. Entende? Dá para entender o que eu estou dizendo? Dá sim. Mas o que se preza, e esse é o fio da meada de Mac, e não só do Mac, mas também dos apóstolos de uma maneira geral, é essa vida piedosa. E a vida piedosa, ela exige, obviamente, um princípio que é aquela história, que a tua mão direita não sabe o que a tua esquerda está fazendo. Eu brinco com isso, eu falo aqui muitas vezes sobre essa questão, viu, Ney? Principalmente no final de ano, né? Final de ano, a gente vai, as pessoas vão fazer aquelas obras, né? Vão dar presente para a criança e tudo mais, aí vai ser entrevistado. Não entrevista criança, já percebeu que não entrevista criança é raro. Vai ser entrevista o benfeitor. Né? E o benfeitor, na verdade, elas falam sobre eles mesmos. Eu estou me sentindo tão bem em fazer tal coisa. Eu acho que isso não é a melhor maneira de expressar, no caso do crente, por exemplo, a questão que envolve obra. Vou dar um outro vertente dessa situação. Recentemente, nós, como igreja, nós trabalhamos e temos trabalhado um suporte às igrejas para assistir pessoas em meio à pandemia. Para mim, isso extrapola a questão meramente técnica e protocolar de dizer, eu estou num programa de assistência a pessoas no meio da pandemia. Isso não pode ser olhado dessa maneira. Recebemos recursos para isso? Sim, recebemos. Mas isso não pode ser simplesmente olhado como eu tenho recursos, vou aplicar para isso e pronto, cumpro o meu compromisso e acabou. Não é só isso. Tem a ver com vida, e vida que vale para a eternidade. Por isso, dentro do contexto do que nós propusemos, por exemplo, tem uma resposta que o autor da obra tem que dar. Como é que você vai impactar a vida dessa pessoa que você vai ajudar em termos de evangelho e missões? A proclamação de Jesus. Então, são coisas que a gente precisa resgatar. Porque, às vezes, a gente entra, até como igreja, como instituição, nesses processos de programas solidários, sem realmente ter o sentido correto das coisas, que envolve a questão da piedade. Tem a piedade, daria a obra pela obra. A obra pela obra. A gente já viu muitas igrejas que se desvirtuaram por causa disso. Aí em Macapá eu conheci pelo menos uma que se envolveu tanto com isso que passou a ser, na minha opinião, um grupo um clube de solidariedade apenas. Assistência social. É um clube social. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer isso, mas qual é a motivação? E isso vale tanto para as instituições quanto para as pessoas em nível individual. E isso tem a ver com a nossa história. Tá? E a gente vai ver isso também no correr dela. Tá bom? Ok, vamos em frente? Ok. Então, vimos que as lutas foram muito intensas, né? E nesse contexto chamado William Penn. William Penn é um cidadão britânico que recebera da coroa britânica uma possessão de terras na América do Norte. Então, no intuito de povoar e desenvolver a sua possessão na colônia britânica na América, William Penn fez umas viagens pela Europa. E numa dessas viagens ele se encontrou com os irmãos. E nesses encontros, obviamente, ele fez a propaganda da sua possessão, da sua terra, falando sobre a possibilidade daquelas pessoas de irem para o Novo Mundo com a garantia de terem liberdade religiosa, liberdade política,
gozarem da proteção da coroa britânica, né? Então, em face das perseguições, das dificuldades, das lutas e tudo mais, os irmãos colocaram, vamos dizer assim, na balança essa decisão, né? O que fazemos? Aqui estamos enfrentando lutas, perseguições, dificuldades, um grupo nascente diante do poderio das igrejas estatais, entre outras coisas, né? O que é melhor? Ficar e enfrentar essas lutas ou migrar para uma terra nova com essa liberdade prometida, né? Então, os irmãos se motivaram a olhar para os Estados Unidos como uma possibilidade, né? Como uma real possibilidade diante da situação que eles se encontraram, né? Então, logo depois que aquele pequeno grupo surgiu lá em Schwarzenau, a perseguição começou, a gente já viu isso, né? E uma vez que eles eram uma igreja minoritária e divergia da maioria das igrejas da maioria, né, os irmãos, obviamente, se viram em desgraça onde eles se estabeleceram, né? Então, vieram as oposições, as lutas externas, vieram também os conflitos internos, como nós já vimos, né? Então, como podemos dizer assim, uma união notável de esforços a pagar o preço do sofrimento, eles começaram a pensar na possibilidade de se afastarem permanentemente da sua terra natal e decidiram, obviamente, emigrar. William Penn, então, como já falei, além do interesse dele de desenvolver a sua região, ele, por causa desse interesse, melhor dizendo, ele concedia a liberdade religiosa para todos que pudessem chegar ao seu território lá na América, né? Ele já havia recebido uma leva de irmãos, né? Os Quakers, ou Quaker, que a gente chama aqui no Brasil, né? Os Menonitas, os Irmãos Morávios, foram alguns dos grupos que ajudaram na formação daquele estado. E também os irmãos que migraram para lá, como nós vamos ver, né? Então, com a sua política de liberdade religiosa, Penn atraiu muitos para a sua possessão. E ele viu, como nós falamos na aula passada, nos vários grupos anabatistas que haviam desenvolvido, por exemplo, pietistas e anabatistas, que haviam desenvolvido a região de Wittgenstein, mais especificamente o principado lá do príncipe Albert, ele viu nesses grupos as qualidades e a estabilidade que eles tinham, além da simplicidade e que eram pessoas confiáveis, né? Portanto, no olhar de Penn, para formar o seu novo território, a sua possessão na América, né? Então, como os irmãos estavam enfrentando uma situação muito difícil na Europa, eles receberam esse convite como algo extraordinário, né? E, obviamente, entenderam que o curso de ação que eles tinham que tomar era ir para a América, como a terra prometida, podemos dizer assim, né? Tinha uma outra coisa, um outro fator importante também que inclinava esses irmãos a irem para a América. É o fato de que eles já estavam familiarizados com um lugar chamado Germantown, né? Era a vila ou a cidade alemã que ficava próximo da Filadélfia, uma cidade da Pensilvânia, né? Também, obviamente, no protetorado, no estado da Pensilvânia, que herdou o nome de William Penn. Os menonitas, por exemplo, haviam se instalado naquela região. Os menonitas eram egressos da Alemanha em 1685, né?
E algumas das pessoas que foram de Krefeld, eles também eram amigos desses que haviam migrado dos menonitas, né? Então, as esperanças, o desejo de deixar aquela situação desconfortável na Europa, né, permitiu que essa cidade, ou esse estado americano, se tornasse um novo ponto focal, podemos dizer assim, da história dos irmãos, pelos primeiros 100 anos da sua história, da sua existência na América, né? E, pode passar, eles decidiram, obviamente, migrar da Europa para a América do Norte, não somente em busca de liberdade religiosa, que haviam, vamos dizer assim, estado agora com dificuldade na Europa, mas também de ter uma liberdade política para poder não somente cultuar da forma como eles entendiam que deveriam fazê-lo, mas também criar condições de desenvolver-se como cidadãos em um novo país, né? E eles migraram, obviamente, essa primeira migração aconteceu em 1719, e se vocês me permitem já adiantar aqui, 200 anos antes de nós entrarmos na África como missionário, né? Quem liderou essa primeira leva de imigrantes foi Peter Beck. Pode passar. Lembram dele? Esse homem que foi líder da comunidade, da igreja em Krefeld, liderou essa primeira leva de pessoas, né? A descrição de Pedro Beck era de um homem piedoso, confiável, tinha muitas habilidades, embora ele não fosse considerado, segundo a história, um pregador muito eloquente, mas ele havia se tornado um líder muito talentoso no contexto da Igreja dos Irmãos, tanto em Krefeld, quanto que a gente vai ver também na Nova Terra. Essa primeira leva de pessoas que foram da Europa, tinham 126 pessoas nesse grupo de irmãos. Então, a gente pode dizer que essa migração praticamente selou o destino da congregação de Krefeld, na Alemanha, né? Aqueles que ainda ficaram lá foram embora e a congregação local deixou de existir. Então, podemos dizer assim que essa fase do movimento dos irmãos na Alemanha terminou de uma forma até triste, né? Por causa da perseguição e também das circunstâncias internas que nós vimos aqui, né? Mas o ano era 1719 e a viagem começou na primavera, lá para o mês de o quê? Outono, chegaram na América em outono na América dá mais ou menos setembro, outubro, novembro, né? Uma primavera já na meio de maio, por aí, eu não sei. O Bruce pode dizer com mais propriedade do que eu isso aí, né? É certo que uma viagem longa trazia alguns desconfortos no sentido de o que conversar, né? Provavelmente, muitos dos assuntos que foram temas dessa viagem diziam respeito a tudo que eles haviam vivido na Alemanha, em Krefeld, mais especificamente, né? Isso provavelmente também gerava, como a gente já viu aqui, ninguém gosta de... Isso é desconfortável, né? Certamente eles sofreram, não é como nós, que pegamos um avião agora aqui, 12 horas de voo, e até às vezes, agora até com aviões mais velozes, menos, 12 horas de voo, você está na Europa, né? Não era bem assim naquela época, né? Navio, viagem de mar, problemas de enjoo e tudo mais, saudade de casa, a certeza de que não voltariam, provavelmente, né? Porém, relata a história que eles deram um bom testemunho. Dizem, vocês veem isso lá no texto que vocês estão lendo, né?
que, em um momento de tempestade bastante acentuada, enquanto as coisas estão realmente complicadas no contexto da embarcação, e o capitão, desesperado, né, e, segundo o relato, dirigido pela soberania de Deus, foi para o quarto dos irmãos e ele encontrou esses irmãos orando e cantando, como se não tivesse, se o mar não tivesse agitado, como se o mar tivesse totalmente quieto, de tão despreocupados que eles estavam. E é interessante, segundo o relato, que aquele capitão o comandante ficou muito impressionado com a devoção piedosa daqueles homens e mulheres, que ele mesmo recobrou a inspiração e a esperança para continuar a viagem e voltou ao seu posto, dizendo que o Deus Todo-Poderoso não permitiria que aquele navio perecesse com pessoas tão piedosas a bordo dele, né? Isso é um relato, um bom testemunho daqueles irmãos, né, que chegaram a Filadélfia lá entre setembro e dezembro, né, eu creio mais outubro de 1719, né, e na chegada, o que se viu, eles não ficaram confinados em um único lugar, eles foram para outros lugares também, não somente na Filadélfia, onde a cidade de Germantown ficava, né? A maioria, na verdade, foi para a cidade de Germantown, sim, que era próximo da Filadélfia, mas também eles foram para outros lugares daquela região. Pode passar. Então, a maioria deles ficou em Germantown, aqui, próximo da Filadélfia. Se você observar aqui, não sei se dá para você ver meu mouse aqui, né? A cidade de Germantown, que já existia, eles não criaram essa cidade. Eu tinha a falsa ideia de que os irmãos daqueles irmãos haviam criado, ou feito surgir essa cidade. Não, ela já existia. Elas foram, na verdade, ela se iniciou com os Quakers e os Menonitas. Né? Uma coisa interessante da história dessa migração dos irmãos de 1709 é que eles foram cuidar das suas vidas, a maioria deles. Né? Eles foram tratar das suas coisas, se instalar na terra, cuidar da subsistência. E eles não fizeram nenhuma tentativa imediata de organizar uma igreja. Né? E eles viveram algum tempo dispersos. Porém, cada um mantinha as suas convicções, as convicções que herdaram do início do movimento dos irmãos, né? E as crenças distintivas daquele movimento. Sem necessariamente ter uma organização, uma congregação organizada e coisas dessa natureza. Lembra, o princípio apostólico, o princípio da igreja apostólica. Não há muitas coisas escritas sobre os primeiros 3 anos dos irmãos na América. Porém, tem corrido um determinado tempo de inatividade, entre aspas, eu vou colocar aqui, né? Alguns irmãos decidiram começar a se mover no sentido de contactar aquelas pessoas que haviam migrado. Então eles criaram uma comissão, chamada comitê, envolvendo o Peter Beck, ou Pedro Beck, um cidadão chamado John Montgomery, o George Bowser e, entre eles, um jovem chamado Conrado Beisel. Ele não tinha vindo com o grupo de irmãos, mas ele havia chegado também naqueles tempos. Por um tempo, esse homem foi aprendiz de tecelão na oficina ou no negócio do Becker. E, vamos dizer assim, ele foi um discípulo de Becker. Embora ele não fosse uma pessoa que, segundo o relato do Dr. Plaster, ele não fosse um irmão, ele não fizesse parte da Igreja dos Irmãos naquele momento, ele
Basil, começou a exortar aqueles líderes a fazer alguma coisa em prol do movimento, através de uma campanha que ele chamava campanha de visitação de casa em casa de todas as famílias que haviam sido membros da igreja na Alemanha. Então, esses homens começaram a fazer esse tipo de movimento. E aqui, obviamente, se destaca a figura desse homem chamado Conrad Basil, porque ele vai ter um papel muito interessante na história da Igreja dos Irmãos, né? Porém, ele serviu como um grande vetor de entusiasmo para que aqueles líderes que estavam lá na Alemanha pudessem retomar a sua atividade de congregar, né, reunir os irmãos que haviam chegado na América. Então, lá no outono de 1722, Pedro Beck, John Gomer, George Balsa, eles foram encarregados de visitar os irmãos que haviam chegado, que vieram com eles, naquela primeira leva de imigrantes, né? Eles chamavam de visitas de amor em prol da paz e da união entre eles. Então, segundo o Dr. Kent, esse é o registro, é considerado o primeiro trabalho missionário doméstico dos irmãos na história, realizado na América por esse grupo, né? Eles percorreram aquelas regiões e outros lugares, visitando os irmãos que haviam se dispersado entre as várias cidades daquela região. A realidade é que esse esforço desses líderes do nosso grupo, do nosso movimento, né, eles tinham... e aí vem a questão que a Érica bem mencionou. É certo que foram conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, né? Porque o tamanho desse esforço não era pequeno. Era um país grande, em anos que antecederam a Revolução Americana, ou seja, a Guerra da Independência Americana. As cidades e as vilas eram poucas e eram distantes entre si. As estradas não eram as mais adequadas, não havia referências, mapas, né? Mas esses homens, fiéis de Cristo, eles saíram determinados a fazer a obra. Então, eles se reuniram, eles adoraram com os irmãos e irmãs, de casa em casa. Eles procuravam fazer a reconciliação entre aqueles que estavam com algum tipo de problema, e se esforçaram ao máximo para levar, né, estimular o povo a viver e andar com o Senhor, que eram os princípios originários do movimento em Chosenau. Conta a história que esse esforço desses irmãos foi realmente abençoado. O resultado é que, das visitas que eram feitas, realizadas na casa desses irmãos, né, houve um grande avivamento, podemos dizer assim, onde o amor fraternal foi estimulado e fez nascer um desejo de fazer algo concreto para a criação de uma igreja naquele local. Esses homens que foram citados, que saíram para visitar, também foram muito abençoados. E foi determinado que, quando eles retornassem à sua localidade, na área de Germantown, eles começassem a celebrar os cultos públicos que eles faziam na outrora Krefeld, na Alemanha. O primeiro culto público que se tem notícia foi realizado na casa de Pedro Becker. E isso aconteceu 3 anos depois da chegada deles na América. Eles fizeram esse primeiro culto na casa do Becker e no domingo seguinte eles se encontraram na casa de um outro irmão, de um outro daqueles líderes chamado John Gomer. E eles continuaram a se encontrar revezando de casa em casa, né, de domingo a domingo, né, nesses lugares, na casa deles. Essas são algumas imagens da Germantown antiga, os costumes, as construções, né,
uma comunidade, vamos dizer assim, tipicamente alemã na América. Agora, é claro, você pode pesquisar, você vai ver que as imagens estão atualizadas, tem uma cidade realmente bem bonita, né? Então, essa constância, né, nas reuniões públicas transpareceu, na verdade, que o movimento em direção ao estabelecimento de uma igreja permanente em Germantown não era uma questão de demora. Eles iam, obviamente, começar uma organização bem definida, né? Que essas coisas começaram a acontecer em 1723, com os primeiros batismos na América. Para correr um pouquinho, é muito interessante porque aquele cidadão chamado Christian Lieb, que havia sido o vetor para a expulsão do Hacker, né, correu um boato que ele tinha chegado na América, né? E essa notícia foi de grande repercussão entre os irmãos, ao ponto deles se animarem a se reunir para receber o Lieb, né? Só que a notícia não era verdadeira, mas serviu para reunir os irmãos, para ter uma comunhão naqueles dias. E eles foram convencidos a permanecer no mesmo lugar por vários dias. E isso reestimulou aquele sentimento de comunidade que eles tinham na Alemanha, né? Então, eles, pregando a palavra, né, o resultado foi que 6 pessoas foram convertidas e desejavam ser batizados. No dia de Natal daquele ano, ou seja, 25 de dezembro de 1723, os primeiros batismos foram feitos na Nova Terra. E eles fizeram uma espécie de repetição das cenas de 1708 no Rio Eder, só que numa condição bem mais complicada, né? E eles fizeram isso repetindo aquele movimento dos primeiros irmãos em Schwarzenau. De uma maneira semelhante, podemos dizer, lá em Germantown, na América, houve uma outra união de um pequeno grupo de irmãos, e a fundação da Igreja dos Irmãos na América aconteceu nas cidades de Schwarzenau e Germantown. Então, elas estão interligadas historicamente através da mesma atitude dos batismos realizados no Rio Eder, em Schwarzenau, ou no rio Oisaxen, é esse o nome, Sackholm. Tem uma história, então, uma similaridade de história. Nesse ano, então, naquele dia, marcou o início tanto da celebração do Natal, como também do nascimento da primeira Igreja dos Irmãos na América. Becker, que era o líder natural, conduziu aquele grupo num grupo devocional, num tempo devocional, e depois eles foram batizar aqueles que haviam sido convertidos como os primeiros irmãos ali da América. Depois de batizados, lembrando que era frio, um gelo, cobria lá o rio, eles também tiveram o seu culto de comunhão. O culto de comunhão que eles outrora praticavam lá na Alemanha. Então, esses homens também reeditaram a leitura de Lucas 14, para que eles pudessem lembrar que é preciso calcular o custo antes de iniciar um trabalho, uma obra, para evitar frustrações, né? Essa é a ideia lá do início da Igreja dos Irmãos, né? É importante lembrar, vocês podem ler no material. Então, esse é um resumo daqueles
passos daqueles primeiros dias de 1723, beirando 1724. Pode passar. Porém, um novo capítulo se abria no contexto da migração para a América dos irmãos. Né? Em 1729, para a mesma área, o segundo grande grupo de irmãos migrou, agora com a liderança do próprio Alexander Mack. Eles saíram da Europa, 7 de julho, eles estavam na Holanda nesse período, porque eles migraram por lá por conta da perseguição. Então, esse último grupo, segundo grupo, na verdade, que veio dos irmãos originários de Chosenau, liderado por Alexander Mack, tinha 126 pessoas. E eles chegaram lá na mesma região dos primeiros que haviam imigrado, também no outono daquele ano de 1729. É claro que a vinda de Alexander Mack trouxe um renovo, algo mais. Afinal de contas, aquele que fora o mentor deles, no início de todo esse processo, chegara na nova terra. Né? E, ao chegar, seria natural que ele assumisse a liderança de todo o trabalho na América, como de fato aconteceu. Né? Ele assumiu a posição de líder e ele o fez até a sua morte em 1735. Vamos falar um pouco mais sobre essas questões. Né? Então, o que nós vemos, queridos, é que nessa segunda leva de imigração, o movimento dos irmãos na Europa praticamente deixou de existir. O que se sabe é que alguns grupos que se dizem herdeiros dos 8 de Chosenau, né, também se apresentaram em outras cidades, em outros países, como a Suíça, mas isso a gente vai ver em outro momento. Portanto, podemos dizer que apenas 25 anos depois do seu início, lá em 1708, o movimento dos irmãos praticamente deixou de existir na sua terra de origem. A Igreja dos Irmãos, por graça, voltou à Alemanha há algumas décadas. E não é um trabalho fácil. Aquela que foi o berço de todo o movimento dos irmãos, né? Ela é um grande campo para que a palavra de Deus seja semeada hoje. Isso fala muito também para nós. Por quê? Porque são as nossas raízes, as nossas origens. E a gente, quando olha que isso se tornou apenas uma referência histórica, isso realmente deve nos pesar o coração. E fazer o movimento inverso. Quantos de nós podemos, de repente, compartilhar o Evangelho no velho mundo, nos dias de hoje? Louvo a Deus pela vida do Jordano, da Érica, que podem fazer isso. Né? Mas quantos de nós estaríamos dispostos a empreender em lugares que, nas gerações de hoje, nunca ouviram o Evangelho, por incrível que pareça? Pode dizer que só os nativos, aqueles que estão perdidos, né, nos locais mais longínquos da Terra, que nunca ouviram o Evangelho. Mas tem pessoas nos grandes centros urbanos que nunca ouviram o verdadeiro Evangelho. E peço que nos dê, Deus, uma clareza de pensamento e que nos permita nos inserirmos no contexto histórico da Igreja dos Irmãos de uma forma decisiva nos dias de hoje, século XXI. De que maneira nós faremos a nossa história para contribuir com o movimento dos irmãos? Então, eu quero desafiar você a estudar, a ler esse material, certo?
ler outros materiais que você pode pesquisar, para que você possa compartilhar com outros aquilo que você tem visto, de forma que a gente possa tirar aquilo que não é bom e aproveitar aquilo que é legal e potencializá-lo para que nós possamos ser um movimento consistente, um movimento que prima pela palavra, que reflete o pensamento e as convicções dos nossos primeiros irmãos. Tá? Tá aberto o microfone, você pode ficar à vontade para questionar, mandar uma pergunta ou fazer algum comentário, porque na próxima aula nós já vamos ver mais problemas no contexto da história da Igreja dos Irmãos. As coisas interessantes porque forjaram, reforçaram as nossas convicções como igreja. Né? É muito legal ver esse momento histórico da Igreja dos Irmãos que nós vamos ver a partir da próxima semana. Então, está aberto aí. Irmão Ivaldo, ontem eu estive no culto lá na Jaderlândia, e lá nós temos um grupo de irmãos que são novos na fé, irmãos de 3, 4, 5 anos, e eu aproveitei um espaço lá para falar sobre o que nós temos aprendido sobre a história da nossa congregação, né? E contei para eles algumas coisas com relação do início, né? O responsável por todo o trabalho, as 8 pessoas, e também o texto que eles leram, né? E foi muito maravilhoso, porque os irmãos, eles ficaram muito, assim, muito satisfeitos, né? Por conhecer uma história como essa, né? Então, quer dizer, eles que nem estão acompanhando tudo isso que a gente tem recebido de você, eles ficaram maravilhados com relação a isso, né? E depois eu falei para eles que a gente ia continuar falando algumas coisas, até para eles conhecerem, né? A história da igreja lá. Inclusive, na frente, está escrito lá, né? O ano, 1708, está lá, né? E perguntando para eles lá, vocês acham que quantos anos já tem já aqui? Aí, de repente, responderam lá, 311 anos. Eu disse, pois é. Então, foi muito maravilhoso, eles gostaram demais mesmo. E eu estou podendo trazer essa proximidade, né, da nossa história, para que eles possam ter facilidade de compreender essa importância tão grande desse trabalho tão maravilhoso. Mais de 300 anos aconteceu e que, através de vida de pessoas que foram usadas mesmo pelo poder do Espírito Santo de Deus, né, vidas transformadas, nos alcançou. Isso foi muito lindo lá, o que a gente compartilhou lá. É isso que eu queria colocar aqui ao conhecimento de vocês. Que bom. Mais alguém? Eu aproveito para compartilhar com vocês. Mesmo eu conheci a Igreja dos Irmãos no período da quarentena, e mão a mão que eu fui conhecendo, assistindo aos cultos e conhecendo os irmãos, cada dia mais eu fui percebendo que era algo já que Deus tinha colocado no meu coração, valores que não tinham aqui. Aqui a gente chegou a frequentar dois tipos de igreja, duas realidades diferentes, e eu sempre não me sentia em casa, não queria entrar naquele compromisso, porque aquilo não tinha valores que eu estava vendo. Hoje a gente se encontra em casa, em quatro pessoas, né, com os mesmos caminhos, a estrada estreita, né, apertada. A gente está tendo agora uma igreja e irmãos virtuais, mas sou muito feliz porque são os mesmos valores e não foi entendimento de homem, não foi algo colocado na cabeça do homem, veio já de dentro. E cada vez mais que a gente vai estudando e vai aprendendo, a gente está tendo confirmação. E isso é maravilhoso, porque o agir de Deus, nada chegou aqui antes de conhecer vocês,
Eu não tinha ouvido nada de tudo isso e Deus já tinha colocado no meu coração, no meu esposo. Eu só agradeço a Deus porque Ele é grande e maravilhoso. Amém. Questão da revisão do texto, né? Vocês sempre falaram, antes de começar o curso até, que o texto está sendo revisado, o texto está sendo trabalhado ainda, esse texto aqui, para o nosso idioma. Então, lá naquela... É só uma sugestão que eu vou falar aqui. Lá na parte em que fala do que você tocou aí, que os irmãos começaram o primeiro movimento missionário, que eles não tinham estrada, que eu não tinha estrada e tal. Tem uma parte lá que fala que também tinha perigos. E um desses perigos era porque os índios eram hostis. E é com essa palavra que eu tenho problema. Porque, né, se a gente for analisar o contexto histórico, né, os índios, eles não eram hostis. Tinha gente na terra deles. E aí, eu não ia saber quem eram os crentes, quem eram os irmãos e quem eram os outros. É uma sugestão, assim, para de repente vocês verem essa palavra. Não sei. Bem, tem dois aspectos aqui. Um é que a gente está traduzindo uma obra. Então, a gente não vai tirar a expressão por ser hoje. Eu entendo o que você está falando. Por ser hoje, por exemplo, é complicado de ouvir hoje uma expressão como essa. Né? Mas a gente está traduzindo uma obra, então a gente vai primar pela tradução da obra. Né? Agora, vale importante essa questão do comentário. É muito legal pensar sobre isso, até porque a gente vai ver aí na história também, né, que nós tivemos missionários aos indígenas. Né? Pois é. O que não difere daquilo que foi feito no Brasil, tanto pela Igreja Católica Romana, quanto pelas igrejas protestantes, né? Quando chegaram aqui, bem antes de nós, por exemplo. Né? A história da narrativa, né, Ney? Quem narra? Né? Eu não sei se vocês leram o livro Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Conta a história daquele chefe indígena famoso dos Estados Unidos. É o relato dele, é bem diferente. Ponto de vista de quem escreve, né? Exatamente. Então, a história tem pelo menos duas versões. Né? Uhum. Mas vale a lembrança, isso vale para nós também, essa percepção, que traz para nós também um sentido de uma boa reflexão, para a gente não ser... não perder esse sentido crítico e a contextualização. Tá? Mais alguém? Vocês estão muito calados. Eu falei. Nem tomei nem um pouco de água também, vocês não tomaram hoje. Estou preparando um trabalho para vocês fazerem, tá? Então, eu prometo a vocês que vão ser poucos trabalhos, mas serão trabalhos. Então, faça um esforço, tá? De ler. Eu penso assim, aqui nós não estamos necessariamente para fazer uma avaliação sobre o que você conhece da história e por quê. O importante é que você entenda o contexto onde você está inserido. É nesse sentido que nós vamos fazer essa avaliação. Tá? Eu espero que vocês me entendam. Tá? Então, não é uma questão de 2 mais 2 são 4. Tá bom? É importante. Por isso é importante que você leia outros textos, não necessariamente só os que nós estamos lá. Por exemplo, tem muita pergunta aqui sobre os menonitas, sobre os batistas. Né? Eu estava olhando sobre a questão da doutrina menonita, ela é bem próxima mesmo, viu? Tá? Inclusive, os primeiros pressupostos das práticas, sobre a questão da sujeição, por exemplo, entre outras coisas. Tá? Então, gente, olha, muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Eu vou orar. A gente encerrar, depois eu acho que vai ficar aberto aí para ter aquele papo, né, Ricardo?
Graças te dou, meu Deus, por este dia. É certo que há muitas coisas que nós podemos extrair da história para contar um pouquinho a mais. Mas, Senhor, nos ajuda a nos ater para que o Teu nome seja glorificado e que nós possamos realmente absorver aquilo que é realmente necessário. Nós possamos olhar, Senhor, mais profundamente as questões que envolvem as convicções que levaram esses homens e mulheres a desenvolverem o ministério que desenvolveram ao longo da história. Que até mesmo os conflitos, porventura, que na verdade apareceram na história, sirvam para nós olharmos para o passado e vermos como nós devemos fazer agora. Nos ajuda, Pai. Dá-nos a certeza de poder voltar às Escrituras sempre, sempre e sempre, para traçar os cursos da nossa história, até a tua vida. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.